Com certeza você já deve ter ouvido falar em cirrose hepática, né? Talvez conheça alguém que tenha doença, talvez algum famoso nesse momento que você procura o vídeo esteja passando por isso. Você quer entender o que é essa doença, quais são as causas, quais são os riscos, quais são as complicações, como é o tratamento? Fica comigo aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia, clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é da área ou não, está aqui para adquirir mais conhecimento. E hoje o conhecimento que será adquirido será tudo sobre a insuficiência hepática, cirrose na verdade, né? Que é a insuficiência hepática crônica. Então, para começar, vamos entender isso daí. O fígado, ele é um dos órgãos do nosso corpo com maior capacidade de regeneração. Então, tanto que você pode doar parte do teu fígado para uma pessoa e depois seu fígado regenerar. Você pode sofrer um dano grande no fígado e ele se recuperar totalmente. Então, por isso que seria difícil o fígado ser destruído, a não ser que seja um quadro de uma hepatite fulminante, uma insuficiência hepática aguda, que destrua todo o fígado e não dê tempo dele regenerar. Porém, quando nós temos dano crônico, o que é isso? Aquele dano que vai acontecendo aos pouquinhos e contínuo em cima dele, ele vai sofrendo essa lesão e vai se regenerando. Ele vai sofrendo a lesão e vai se regenerando. Só que cada vez que ele vai se regenerando, ele não se regenera exatamente igual ele era. Ele cria áreas de fibrose, vai proliferando o que está em volta das células. E a gente vai dizendo que o fígado vai perdendo a sua arquitetura. Então, as células dele vão se regenerando, só que vai ficando cheio de traves de fibrose e ele vai perdendo ali a sua funcionalidade. Aí sim nós temos um quadro de cirrose. E aí é o primeiro ponto. Muita gente pergunta às vezes: uma hepatite faz cirrose? Depende. Se for uma hepatite aguda que ataque uma vez o fígado, nesse caso ela pode levar a hepatite fulminante, que é a falência aguda do fígado, que é um quadro muito grave, mas se for curada, não vai levar a cirrose. Agora, quando nós temos hepatites crônicas, que ficam ali o tempo todo lesando aos pouquinhos o fígado, sim, pode ter cirrose. Então a cirrose é causada por isso. Lesa, regenera, lesa, regenera, lesa, regenera. Quais são as causas, então, de cirrose? Como eu falei, condições que causam esse dano crônico. Quer ver algumas delas? O álcool. A pessoa que bebe por muito tempo, uma causa relativamente comum e que por muito tempo foi a causa mais comum de cirrose. A pessoa bebe, lesa, bebe, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Quer ver outra muito comum e subestimada? A esteatohepatite gordurosa não alcoólica, que é a presença de gordura no fígado, depósito de gordura no fígado, principalmente aí relacionado aos hábitos de vida. Aquela pessoa que tem aumento de gordura abdominal, vai depositando gordura no fígado e essa gordura vai causando lesões e lesões e lesões e lesões que lá na frente podem culminar com cirrose. Inclusive nos Estados Unidos já é uma das principais causas. Aqui no Brasil, cada vez mais comumente temos visto também. Também temos as hepatites virais crônicas, principalmente hepatite B e C, né, que vão causando ali por muito tempo lesão aos pouquinhos, que cada vez estão mais curáveis, sendo que a B é até prevenível. Se você quer entender mais sobre as hepatites virais, qual que causa aguda, qual que causa crônica, a diferença, como é que pega elas, tem vídeo só sobre as hepatites virais aqui no canal, tá bom? Clica aqui e assiste depois ou aqui na descrição do vídeo. Então, entendido isso, que o problema da cirrose é esse dano crônico e tem várias causas, que vai de álcool a vírus, passando por remédio, passando por doença autoimune, enfim, inúmeras causas, vamos entender como que se manifesta clinicamente. Numa fase inicial da doença, às vezes o paciente não sente nada, ou vai ter quadros inespecíficos, né, ali por essa perda da função do fígado. Mas, em situações mais avançadas, dois grandes grupos de sintomas e sinais se fazem, né? Os da insuficiência hepática, que seria o fígado perdendo a função por essa alteração crônica, e quando o fígado perde a função, o que começa a acontecer? Primeiro, ele deixa de jogar fora a bilirrubina, que é o produto do metabolismo das nossas hemácias, que são as células vermelhas, né? O corpo lá degrada a hemoglobina, as hemácias velhas, e isso aí no final da via de produção gera bilirrubina, que é jogada fora pelo fígado. O fígado não joga isso fora. O que isso faz? Acumula no corpo. Acumula no corpo onde? Pele principalmente, olhos, embaixo da língua, gerando
gerando icterícia, que é a coloração amarelada da pele. O fígado também é um órgão muito importante na produção dos fatores de coagulação, que são os fatores que protegem a gente ali quando sofre um corte, um machucado, e coagula e protege. Quando o fígado para de funcionar, a pessoa pode começar a ter sangramentos, e os exames de sangue podem começar a marcar o alargamento de um desses exames, que vê a velocidade ali da coagulação, que é o RNI. O fígado também é essencial na produção de proteína, principalmente a albumina. Então, quando o fígado começa a estar em estado muito grave e muito avançado da cirrose, para-se de produzir albumina. Como a albumina, que garante que o líquido fique dentro do nosso vaso sanguíneo, né? Ela gera ali pressão osmótica, ou seja, ela segura o líquido dentro do vaso sanguíneo. O que acontece? Esse líquido começa a sair e a pessoa começa a inchar pelo corpo todo, inchar as pernas, você aperta, a perna da pessoa fica lá com o dedo marcado, o corpo como um todo começa a inchar. Hormônios sexuais também, principalmente os estrogênios, eles são degradados no fígado. Então o fígado para de degradar eles e começam a se acumular no corpo, levando, por exemplo, no caso dos homens, a ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, né, com aspecto mais feminino. Lógico que não vai ser uma mama feminina, mas com um aspecto mais como tal. Também redução da pilificação. Nas mulheres pode começar a fazer alteração do ciclo menstrual, e sem falar de outros fatores que levam a vasodilatação, deixando a pessoa às vezes mais vermelha, vamos dizer assim, né? Principalmente por óxido nítrico. E também o fígado, ele gera uma resistência, e tem várias veias que drenam para ele, né? Já que tudo que vem do intestino, ele passa primeiro para o fígado para depois ir para o corpo, né? Então, tudo que nós absorvemos do intestino, ele vai até o fígado trabalha aquilo dali, metaboliza e aí leva para o corpo. Então, essas veias que estão chegando até ali começam a ter resistência, porque está cheio de fibrose, e começa a aumentar a pressão no sistema porta, que é esse sistema que traz o sangue do intestino para o fígado. Com isso, o que acontece? Começa a desenvolver aquela barriga maior, que é a ascite. A pessoa começa a ter o desenvolvimento de circulação colateral, tá? Como estamos vendo aqui nessa foto, que são essas veias maiores aí pelo abdômen, e também varizes, principalmente no esôfago, que podem causar sangramento digestivo. E voltando ainda às funções do fígado, uma coisa bem importante que o fígado também faz é que, como eu falei, ele metaboliza, né? Então, ele é o principal órgão que atua na metabolização da amônia. Ele transforma a amônia em ureia, e daí o rim joga fora lá a ureia, né? Quando o fígado não está funcionando, começa a acumular amônia. O que essa amônia vai fazer? Entra na circulação sanguínea, vai até o cérebro. No cérebro causa uma condição chamada encefalopatia hepática, que cursa principalmente com uma alteração clássica, que é o flapping, tá? Que vocês devem estar vendo agora uma imagem de flapping aí na tela. Também com confusão mental, tremores, em estados mais avançados pode levar até o coma. E como é que trata-se a cirrose? Bom, basicamente em fases iniciais, o tratamento ele é feito por meio de tratar a causa. Então é uma hepatite viral, tratamos o vírus. É uma hepatite alcoólica, para de beber. É uma hepatite gordurosa, vamos lá, mudar hábito de vida, fazer o paciente perder peso. É uma hepatite autoimune, trata a doença autoimune. Basicamente, trata a causa, que aí estabiliza a doença. Em fases mais avançadas, começa a dar remédio para tratar as complicações dela, como, por exemplo, medicamentos que vão auxiliar o corpo a reduzir a amônia, principalmente lá por meio do intestino, como laxativos, né? Que quanto mais tempo as fezes ficam paradas ali no intestino, mais amônia é produzida. Utilizar remédios para diminuir a pressão no sistema porta lá e evitar o sangramento, fazer ligadura dessas varizes, é basicamente correr atrás do prejuízo. E o tratamento definitivo seria o transplante de fígado, mas que aí, como já falei lá naquele vídeo sobre a fila de transplante, puxado pelo caso do Faustão, mas lá eu cito também um pouco do transplante de fígado, seria a fila do transplante e o paciente ser elegível. Vale lembrar que para ser elegível ao transplante de fígado no Brasil, se for de causa alcoólica, ele não pode estar bebendo aí nos últimos 6 meses, né? Tem que ter 6 meses de abstinência completa, tá certo? Deu para entender? Então, gente, em resumo, insuficiência hepática crônica é a cirrose. Perdeu a arquitetura do fígado, perde as funções que ele faz de metabolização. Acumula amônia, que afeta o cérebro. Acumula estrogênio, que afeta principalmente as mamas, ciclo menstrual em mulher, e pilificação. Deixa de excretar bilirrubina, que a pessoa fica toda amarela. Deixa de produzir albumina, fica inchado. Além disso, o fígado passa a aumentar a pressão nas veias que vão até ele, gerando aquela barriga com ascite, que é aquele líquido na barriga, além das varizes, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e te vejo no próximo.